Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. A New Order anunciou para 27 de janeiro de 2023 a reedição, dessa vez uma edição definitiva do álbum Low Life, lá de 1985, mais precisamente 13 de maio de 1985. Já foi lançado o Movement em forma de Definitive Edition, já foi lançado Power, Corruption and Lies, que eu resenhei aqui, vou deixar o link da resenha desse álbum na descrição do vídeo, tá? Eu resenhei a edição normal, vamos dizer assim como farei com o Low Life também, a edição normal. Mas eu falei assim, deixa eu falar um pouquinho sobre esse álbum, porque é um álbum físico que eu cheguei a ter, né? O único álbum que eu comprei da New Order em 1986, acho, quando esse álbum saiu no Brasil. Ele tinha pela primeira vez os membros da banda colocados na capa. A New Order era muito misteriosa. Os dois primeiros álbuns e os singles não traziam os integrantes da banda, não traziam às vezes nem o nome das canções, tá? Por isso que muita gente, inclusive, ficou brava com o Power, Corruption and Lies, porque não tinha o single Blue Monday, né? Teve uma edição do álbum Power, Corruption and Lies que tiveram que botar um selinho, não contém, tá? O single Blue Monday. No caso do Low Life, embora tenha foto, era uma New Order um pouco mais generosa, eles até colocaram um single, que era o The Perfect Kiss, né? A New Order não gostava de colocar os singles nos álbuns, fazer concessões, que eles chamavam de concessões para a indústria. Nessa eles colocaram, nesse álbum colocaram. Eu lembro que quando eu comprei, eu fiquei bravo. Porque a versão total de The Perfect Kiss tem 9 minutos. No álbum não pode ter, tem 4 minutos, 5 minutos, tá? Porque na verdade a New Order sempre foi melhor em termos de 12 years, né? Aqueles álbuns EPs, singles de 12 polegadas. Mas eu acho que esse álbum do Low Life, além dessas novidades gráficas, dessa novidade da banda colocar o seu single de maior sucesso, pelo menos parte dele dentro do álbum, a grande novidade cultural dessa garotada em 1985 foi conseguir estabelecer o casamento até então inédito e perfeito entre o rock e a parte mais sintetizada. Isso fora ensaiado no álbum Power, Corruption and Lies, 1983, tá? Mas acaba atingindo seu esplendor aqui. Eu não vou poder tocar o álbum, eu espero que só esse pedacinho que eu vou tocar exemplifique o que eu quero dizer. Vamos ver se só o pedacinho. Eletrônica. Dum, 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 dum. Ok, eletrônica e uma parte guitarrada. Então, eletrônica e rock se misturando sucessivamente ou se sucedendo, inclusive com tons opostos, né? Um mais brilhante do que o outro, uma sonoridade mais escura. Então, acho que são esses opostos, essa união de opostos, rock com eletrônica, essa combinação chiaro ou escuro, né, de sonoridades mais claras e otimistas, às vezes contrastadas com mais sombrias e pessimistas. Você vai ter letras que às vezes são bem obscuras, dark, sombrias, como em Subculture, só que é uma canção feita para dançar. Então eu acho que é essa simbiose que a New Order consegue no Low Life que faz com que ele, um dos motivos, né, pelos quais esse álbum tenha o status de clássico, tá? E assim, eu acho o Power, Corruption and Lies mais importante e um bocadinho menos datado às vezes, por causa da bateria, um pouco eletrônica demais, no Low Life. Mas eu acho que ambos são clássicos, ambos são mega essenciais. São álbuns meus de cabeceira. Porque reouvindo, inclusive depois, eu não sou muito de ouvir música antiga mais, né? Reouvindo, eu percebi assim, percebi. Esse álbum eu conheço de cor e salteado, mas
clareza desses arranjos, como que esses instrumentos, eles são sofisticados, não são simples, não, são complicados, mas eles estão de uma forma que parece ser tão simples, parece ser tão despojada, que foi preciso uma banda que estivesse realmente muito confiante, com um ótimo produtor, no caso eles mesmos, para produzir um som desses. Só que eles não estavam sozinhos, né? Depois do Power, Corruption and Lies, em 1983, eles trabalharam com Arthur Baker, um produtor norte-americano, trabalharam no single Temptation, que na verdade as ideias do Temptation estão organizadas nesse Low Life. E, assim, o New Order, o quarteto sempre gostou muito da sonoridade clubber de Nova York. Eles sempre pesquisaram música underground, de dançar, que tocava nas boates mais in e mais underground de Nova York, tá? E o Arthur Baker foi essencial para isso. Eles trabalharam em conjunto com esse cara. Tem uma história do Arthur Baker... que tem uma carreira solo própria, que seria interessante você pesquisar. Tem uma história do Arthur Baker, quando ele tinha estava se recuperando das drogas, uma das várias vezes em que ele estava se recuperando da vício de drogas. Então ele disse que fazia um mês que ele estava sóbrio, né? Que ele estava clean, como eles dizem em inglês, limpo. Aí ele falou, fazia um mês que eu estava sóbrio, estava limpo, não sei o quê, até que a New Order chegou à cidade. Os 4 caras da New Order eram assim, selvagens. Barney Summer no vocal, um vocal que é limitado, mas nesse álbum do Live está muito mais confiante, tá? E a gente que é da geração pós 1977 não liga para esses vocais limitados, até porque o Barney Summer é um guitarrista que conseguiu criar uma sonoridade própria, né? Barney Summer, no baixo Peter Hook, que está assim numa dos seus álbuns mais aloprados, são linhas de baixo sensacionais em mais de uma faixa. A Gillian Gilbert no teclado, e aí eles conseguem achar a combinação perfeita, né? Do som eletrônico da Gillian com o som roqueiro do Peter, do Hook e do Barney Summer. E, claro, a gente tem o Stephen Morris, baterista, namorado e depois marido da Gillian Gilbert, também com suas eletroniquices. Todo o álbum é gravado com bateria eletrônica e tal. Inclusive, quando o Jonathan Demme, diretor que depois ficaria... Ele já era mais ou menos famoso nos anos 80, mas depois, nos anos 80, esse diretor estouraria mundialmente, né? Quando ele foi gravar o longo vídeo para a versão completa de The Perfect Kiss, que tem 9 minutos e pouco, ele veio com a ideia de fazer assim, nossa, agora o Stephen Morris vai fazer todas as acrobacias na bateria, que ele descobriu que era tudo era tudo eletrônica a bateria. E aí saiu aquele clipe clássico, né? São só os 4 tocando, tem um pôster da Joy Division, se você prestar atenção, atrás, acho que do Barney, e os 4 mal olham para... Eles dão uma olhadinha assim, visitando para a câmera, depois eles continuam tocando, porque a New Order não gostava muito de fazer o jogo das grandes gravadoras. Claro, ela fazia o jogo dela e através desse jogo é que ela ganhava destaque. Mas assim, como era uma banda que estava numa fase maravilhosa, né, em termos de assertividade, de impor a sua identidade, a gente não seria o caso de perdoar, mas a gente admira essa postura, tá? O álbum abre com Love Vigilantes, que quando eu resenhei o Power, Corruption and Lies, eu falei que várias das sonoridades presentes no álbum se repetiriam depois de forma mais desenvolvida, né, nos demais álbuns da New Order. Por isso que eu acho Power, Corruption and Lies mais importante. Não, é diferente ser mais importante e ser melhor, né? Isso aqui ele é mais homogêneo. Mas enfim, Love Vigilante você vai ter uma sonoridade com melódica que havia sido dada já no Power, Corruption and Lies, e é uma tentativa, né, do Barney Summer, ele que falou em entrevistas,
de fazer uma redneck song. Hoje em dia, em 2023, não, estou gravando em 2022, mas vou colocar esse vídeo no ar em 1º de janeiro de 2023, para esperar a edição definitiva do Low Life, lá dia 27. Hoje em dia não é bom mais falar isso que o Barney falou, mas ele falou é redneck song. Redneck, pescoço vermelho, é uma forma pejorativa de dizer caipira em inglês, né? Porque significa que a pessoa ficou trabalhando no sol o tempo todo. Mas a vontade dele era fazer uma canção mais caipira que desse. E aí na letra você percebe isso, né? Ele faz meio que uma daquelas histórias dramáticas que são tão caras à country music. Eles ouviam country music, né? Eles gostavam do Kenny Rogers. Quem não gostava do Kenny Rogers dos anos 80? Anyway, é sobre um cara que estava lutando no Vietnã e consegue uma licença para voltar para casa dele. Quando ele chega na casa dele, ele encontra a mulher dele caída no chão. Então ele fala que está com saudade da mulher, não sei o quê, da família. Ele encontra a mulher caída no chão, segurando um telegrama, porque o telegrama dizia que ele estava morto. Então a gente não sabe se aquele que chegou para ver a mulher no chão é um fantasma, ou se ele chegou, aquele telegrama era um engano. O Barney Summer diz que a mulher está morta, mas não me lembro se a letra dá a entender que ela está morta, está desmaiada. Enfim, é uma história que pode ser de fantasma, que pode ser de confusão nos correios e telégrafos dos Estados Unidos, mas e tem algumas coisas assim na letra, né? E como ele quis pegar essa parte brega de falar de lutei pela minha pátria, não sei das quantas, é o Barney Summer tentando ser country, e é uma canção que ficou muito popular entre os fãs, até hoje eles tocam, né? Uma curiosidade, algumas faixas desse álbum, especialmente The Perfect Kiss, eles ficaram alguns anos sem tocar em público, especialmente The Perfect Kiss. Vamos falar The Perfect Kiss, porque na verdade é a próxima faixa, né? Porque eles, uma das contribuições da New Order, porque assim, synth pop a gente imagina sintetizador, né? Eles deram um passo à frente em 83 com o Blue Monday. Eles passaram a usar emulator, sequenciador e samplers. Foi um passo à frente, né? Tanto é que depois os Pet Shop Boys e a segunda geração do synth pop explodiram em 1986. E tem sonoridade aqui que pronuncia o Pet Shop Boys bem pertinho, tá? O jeito de cantar do Barney vai estar no New Tenant, alguns, mesmo esses do Face Up vai aparecer em canções do Pet Shop Boys bem depois, tá? Bem perto, no sentido temporal. Então, assim, quando os meninos da New Order fizeram The Perfect Kiss, eles tinham um kit tecnológico muito moderno para a época, mas que às vezes não funcionava ao vivo. Tecnologia tem isso, né? Tem umas histórias do Stephen Morris que ele disse que de vez em quando tinha que dar umas porradas no sampler ou no emulator para que ele funcionasse. Então, por conta dessa instabilidade ao vivo, The Perfect Kiss ficou alguns anos sem ser tocada na sua integridade, né? Aí depois eles passaram a tocar quando a tecnologia estava mais moderna, ao vivo, inclusive. Aqui no álbum The Perfect Kiss, é por isso que eu fiquei bravo na época, eu tinha 20 anos quando eu comprei o álbum, sei lá quanto, menos, 19. Eu não sabia das idiosincrasias da New Order, né? Eu achei que eu fosse encontrar aquela versão de 9 minutos que eu via no Som Pop, uma ou duas vezes que eu tinha visto o clipe no Som Pop e ficado apaixonado. Eu sou apaixonado por The Perfect Kiss, a versão integral. Não cabe num álbum, né? Num álbum de 40 minutos. Então, aqui tem a versão cortada da música. Depois ela apareceria. Agora vamos ver se não tem motivo para ela não aparecer inteira na edição definitiva, em 27 de janeiro de 2023, mas ela já apareceu no Substance, em 1987, e várias vezes depois. Assim, é uma canção super alegre, quase que dá uma ideia de verão, né? A melodia, só que a letra dá umas coisas de vingança, umas coisas de AIDS, masturbação, negócio. Por isso que eu comecei fazendo essa ideia de contraste, né? Da New Order. A gente sempre tem que ter essa ideia de contraste
sonoro, de gêneros musicais, rock, eletrônica, como que isso está balançado no álbum, tá? E aí, claro, né, The Perfect Kiss, esse beijo perfeito, virou um hino, eu acho, assim, sensacional. Tem barulho de sapinhos, né? Só porque o Stephen Morris achou bonito. Que bom que ele achou bonito. Depois, ao final, também tem barulho de carneirinhos. E é claro, é uma disputa, né, entre... É uma sinfonia moderna isso. É uma disputa entre o baixo do Hook e o teclado da Gillian Gilbert. É incrível, é sensacional. Outro destaque que tem nesse álbum é elegia. Né? Elegia é uma forma, vem da literatura essa palavra, é uma forma poética de poemas melancólicos, tristes, que tem o número correto de sílabas, tal, que eu não vou ficar falando da aula de literatura aqui. Mas basicamente a elegia é um poema para honrar e homenagear mortos. Bom, a Joy Division, que é a banda mãe da New Order, foi desfeita em 1980 repentinamente porque o vocalista Ian Curtis se suicidou. Então a elegia desse álbum, que tem duas, foi uma canção meio de encomenda para um filme, mas como o filme acabou não dando certo, acabou entrando para o álbum, é uma homenagem ao Ian Curtis, por isso que chama elegia. A inspiração é do Ennio Morricone. Então, se você assistir ou ouvir trilhas sonoras de filmes de western do Ennio Morricone lá nos anos 60, você certamente pegará os ovos de Páscoa. E acabou então servindo como uma homenagem. No álbum você também tem uma versão de 3, 4 minutos, mas a versão integral dessa canção tem 17 minutos. Depois só rock progressivo que fazia essas indulgências, né, gente? E eu sou fã de rock progressivo também. E para mim coexiste muito bem rock progressivo com todos os outros subgêneros que eu gosto. Essa versão já apareceu, obviamente, em vários bootlegs, em piratas. A gente que é fã conhece tudo. Certamente a versão integral vai estar, né, na edição definitiva. Eu estou falando muito na edição definitiva, pessoal, porque aqui no Spotify, que é onde eu ouço agora, né, essas coisas, você não tem todas essas versões estendidas, né? Então, assim, como existe a edição definitiva tanto do Movement quanto do Power, Corruption and Lies, eu espero e anseio que a versão definitiva do Low Life esteja. Eles podiam ter colocado pelo menos a Collector's Edition. Já existe uma edição de colecionador desse álbum que já tem algumas coisas. Mas enfim, tá? Esse é outro ponto alto, então é o Elegia. Outro ponto alto desse álbum é Subculture. Deixa eu só um pedacinho, ver se para não correr perigo de... Ok, é o teclado da Gillian Gilbert, você vai falar. Sim, é o teclado da Gillian Gilbert, mas veja como ele está remetendo a gente para uma sonoridade, sei lá, barroca, clássica. Olha onde que o New Order estava indo. Não é só uma coisa de você resgatar ou de você brincar com tonalidades e sonoridades de rock e de dance music eletrônica. É você estender a sua paleta de cores e a sua paleta de pastiche pós-moderno para uma coisa que remonta a séculos, tá? E aí depois, quando você tem, é uma faixa extremamente dançante, que tem uma versão alternativa, que é mais black music ainda, tem mulheres fazendo vocais, backing vocals super soulful, né? Super cheios de soul, cheios de alma. Deve ter, se não me engano, apareceu pela primeira vez isso no Substance, tá? De 1987, mas depois apareceu em outras coisas, né? Em outras versões, com bootleg, tal, que é uma versão bem legal do Subculture. E é claro, e aí, como eu falei, né, acho que no começo do vídeo, essa Subculture é totalmente dance, né? É uma locomotiva dance para a época. Só que a letra é bem sombria, né? Fala de ficar sozinho, não sei o quê. Outra que eu amo, venero, é Sunrise. Começa com um teclado assim que eu acho super ameaçador e enevoado. Esse teclado ele vai servir como chão dessa canção, assim. Só que depois já vai entrar
E aí vão se acrescentando os instrumentos, eles vão entrando um a um, e até então eu nunca ouvira, né? Eu não conheço nenhuma outra faixa tão pesada da New Order quanto Sunrise, pelo menos até 1985 não tem, tá? Que é uma faixa assim, lembra um pouco às vezes, porque uma coisa que eu acho legal nesse álbum é como que você tem Kraftwerk convivendo com Lou Reed para criar ou Velvet Underground para criar um som deles, né, que parece tão limpo, clean e despojado, e Aqui você vai ter essa tensão, né, o tecladão da Gillian servindo como um chão, ele fica assim o tempo inteiro, e os outros instrumentos, sei lá, tocando terror. E o Barney tocando terror com o que ele pode com os vocais, fazendo, sei lá, 4, 5 minutos de puro, entre aspas, heavy metal, para os padrões da New Order, tá? E termina de forma muito irônica, como se fosse um sininho. Plom. Acho muito, muito legal. Então é um grande álbum da New Order, cheio de riquezas sônicas que você... Eu confiro aqui no YouTube, no Spotify, mas claro que tem no YouTube, tem tudo quanto é serviço de streaming. Dia 27 de janeiro de 2023 sairá a Definitive Edition. Já tem uns 2 singles aqui. Provavelmente, para mim, continuará sendo isso aqui, só que com The Perfect Kiss, com a versão integral de 9 minutos. Esse é a New Order. Esse é The Perfect Kiss que eu amo, né? Mas é um grande álbum dos anos 80, definitivamente um clássico. Não sedimentou a New Order como um quarteto realmente sério, meio que acabou de fazer aquela limpeza que a banda precisava fazer, daquela galera, daquela The Overcoat Crowd, que é o pessoal com o sobretudo. Por quê? Porque vários fãs da época da Joy Division, vários roqueiros, não aceitavam esse novo som. Então esse álbum meio que também fez com que vários fãs ainda estavam daquela época que queriam uma coisa mais rock e gloomy, né, deprimente só, fossem embora. Que bom, porque a New Order ela despontou mesmo como uma sereia eletropop, né, e que foi um dos responsáveis pela uma sonoridade muito importante da Grã-Bretanha nos anos 80. Tá? Pode não ter sido, e aí é que a gente precisa para algumas considerações finais. Várias dessas bandas alternativas, né, britânicas dos anos 80, elas não atingiram o status de venda do Duran Duran, elas continuaram sendo alternativas dentro do possível lá. Só que elas ainda assim eram um produto de exportação dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha. Eu falei isso já no outro vídeo do Power Corruption Live, produto de exportação. Mas eu não contei por quê. Nos anos 80, eu trabalhava numa biblioteca municipal, né? Biblioteca municipal da cidade onde eu resido. E então, uma vez a gente escreveu para as embaixadas para pedir material para a biblioteca, né? E a embaixada da Grã-Bretanha mandou. E numa parte lá, cultural, não sei o quê, vinha na parte de cultura, expoentes da cultura britânica daquela época. Claro, o livro falava do Shakespeare, falava de todo mundo que era importante, e falava do New Order, do The Cure, do Culture Club, né? Eram produtos de exportação da época na Grã-Bretanha, só que produtos de exportação de significações e de mercados diferentes. Lembra, nos 80, embora essa nichificação que a gente vive hoje não era possível totalmente, porque não tinha internet e tal, mas você já tinha esses nichos cada vez se fortalecendo mais. Tá? Então, assim, grupos como New Order, Smiths, The Cure, eles cruzavam para o mainstream, mas nem todos cruzavam de forma igual o Duran Duran fez, que era mainstream de verdade, né? George Michael, aqueles eram mainstream de verdade,
que vendiam 330 bilhões de álbuns. Esses outros vendiam um pouco menos de álbum, mas eram muito fortes no mercado indie, tá? E com uma galera indie, que era um nicho que hoje em dia a gente tem de você, ou um mundo nichado, de você poder ter nichos tão poderosos e específicos que dá para a gente curtir coisas do nosso nicho, da nossa bolha, sem sequer saber da existência de outras coisas, né? Isso estava acontecendo, começando a borbulhar de forma bem feita nos anos 80. New Order é um dos representantes disso aí. Maravilha, Low Life. Low Life é algo como um bandido, uma vida baixa. Esse álbum é totalmente high life em termos de criatividade e representação cultural. Tchau.